Amém. Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos para a palavra. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro de Tiago. Amém. E hoje nós chegamos ao capítulo 4 de Tiago. Amém. Quero os irmãos aí com as Bíblias abertas, para a gente acompanhar nossa leitura. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Ou você pensa que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Texto forte, né, irmãos? Esse texto de Tiago, capítulo 4, é muito forte. Amém? Olha só, irmãos. Antes de eu começar aqui a explanação do versículo 1, né, a partir do versículo, estamos fazendo aquela pregação expositiva, né, versículo a versículo. Mas antes de entrar aqui no capítulo realmente 4 de Tiago, eu queria lembrar aos irmãos uma coisa, que nós temos 3 grandes inimigos, amém? O cristão tem 3 grandes inimigos, que é a carne, o mundo e Satanás. Esses são os 3 grandes inimigos do crente. Um é dentro, que é a carne, e 2 são fora, que é o mundo e Satanás. Amém? Então, dito isso, se os irmãos prestaram bem atenção a esse texto que nós lemos, foi justamente isso que Tiago falou aqui. Ele falou dessa guerra nos membros, né, que milita dentro de vocês, essa guerra dentro de vocês. Tiago falando aqui. E ele fala de resistir ao diabo, é o outro inimigo, e ele fala da amizade com o mundo. Está vendo? Então, nesse texto, ele fala desses 3 inimigos. Amém? Fala dos 3 principais inimigos do cristão. E aí ele começa assim, então vamos entrar aqui, capítulo 4, versículo 1 de Tiago. Ele diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então, em toda essa carta, ele vem tratando os problemas que há no meio do povo, da igreja. Havia briga, havia discriminação de pessoas, né? Ele já tratou em capítulos anteriores sobre fazer acepção de pessoa, entre rico, pobre. Lembra? Que ele fala, se entrar alguém, né, mal vestido lá, não muito bem vestido, no meio da assembleia de vocês, e vocês disserem, não, senta bem ali, no lugar, né, perto aos meus pés aqui,
e entra outro rico, e você, não, senta aqui no lugar de honra. Aí ele repreende, vocês estão fazendo acepção de pessoa, não é para ser assim. Então ele vem tratando, e aí ele trata aqui, diz, da onde que surge tanta briga, tanto burburinho, tanta rixa, tanta guerra no meio? Né? Ele está falando aqui, não é do mundo, está falando da igreja, do povo de Deus. E ele responde, né? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Algumas versões, inclusive, dizem, né, da vossa carne, senão da vossa carne, né? Isso vem dentro de vocês. Então, irmãos, a origem de todo esse problema externo pode haver no meio do povo de Deus, e até mesmo das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos, guerra civil que existe em muitos países. Da onde procede tudo isso? De dentro do homem, tá? Carne, amém? Então a origem, ele deixa bem claro, a origem é a carne, amém? E olha só, e o que é carne? Né? Então é bom a gente saber o que é, né? A Bíblia está falando de carne. Carne, irmãos, eu estou com a garganta já falhando aqui. Carne, irmãos, não é o corpo, tá? Às vezes a pessoa lê carne na Bíblia e acha que é o corpo. Não, o corpo, ele não é mau nem ruim. Ele não tem nada de maldade em si nele. Mas carne é a natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Amém? Olha só, essa natureza, inclusive a Bíblia chama de pecado. Tá? Essa natureza a Bíblia chama de pecado, que é diferente de pecados. Tá? Pecados, no plural, é as nossas ações, é o fruto da carne. E pecado é a natureza que tem dentro de nós. Tá? Essa natureza terrena, natureza pecaminosa. Amém? Olha só. Então, dito isso, nós temos que entender o seguinte: dentro de cada cristão, existe duas naturezas. Natureza pecaminosa e a natureza divina, que ele já recebeu quando creu no Senhor Jesus no teu espírito. Então, essa natureza pecaminosa, que nos leva a pecar, de onde procede todas essas guerras, brigas, intrigas, ela é chamada de carne. Né? E em contrapartida a isso, nós temos o Espírito. Amém? Olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim, olha só. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então nós podemos nos inclinar para a carne, ou seja, para essa natureza pecaminosa, ou podemos nos inclinar para o Espírito, para a nova natureza que recebemos de Deus. Amém? Então, Tiago fala que tem uma guerra dentro de nós. Tiago fala que tem uma guerra dentro de nós. Por que tem uma guerra dentro de nós? Porque nós temos essas duas naturezas. Amém? Amém? E, irmãos, olha só, Romanos 8,6 diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém? Então nós podemos alimentar a carne ou alimentar o Espírito. Não é? Se nós alimentarmos a carne, o que é que vai aparecer? As obras da carne. Não é verdade? Se alimentarmos o Espírito, o que é que vai aparecer? O fruto do Espírito. Amém? Colossenses 3,5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Lembra? Carne, o que é a carne? Essa natureza terrena, pecaminosa. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Então deixamos muito claro o que é a carne. Amém, irmãos? Amém? Quem está comigo? Amém? E vamos continuar aqui.
Versículo 2 de Tiago, capítulo 4. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerra, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Então, quando nós damos vazão à carne, quando nós nos inclinamos para a carne, né? Quando nós deixamos essa natureza terrena aflorar, o que vai ser afetado, além do visível, que é brigas e contenda no meio dos irmãos, que ele já fala aqui, vai ser afetada a vida de oração. Aqui ele fala que vocês não pedem. Então, o primeiro sintoma é deixar de orar. Né? O primeiro sintoma é deixar de orar. E, olha só, e pode até orar. Mas orar erradamente, inadequado, orar mal, né? Que ele diz assim, vocês não pedem, nem pedem. E quando pedem, pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Ou seja, até a oração se torna pecaminosa. Já imaginou? Se a oração, que é o instrumento de Deus, para nos levar, né, a mortificar a carne, a viver mais para Ele, a viver em obediência, até essa parte for contaminada, aí complica, não é verdade? Então diz aqui, mesmo a oração pode se tornar uma oração o quê? Egoísta, porque aqui ele diz aqui, é pedir para esbanjar, pedir o quê? Aquilo que pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus próprios prazeres. É oração que só de pedir, né? Pedir só não alinhado, coisas não alinhadas ao coração de Deus. É só, eu quero, me dá, eu quero. Então até a nossa oração pode ser egoísta. E aí Deus vai ouvir? Não, diz aqui, pedem e não recebem, porque pede mal. Então qual a oração que Deus ouve? A oração que é segundo o coração dele. Nós podemos fazer oração pecaminosas, que é só para o nosso ego, só para satisfazer os nossos desejos. Amém? Não, a Valentina cortou aí. Não é, Valentina? Amém? Então, prosseguindo, irmãos. Versículo 4. Ele diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Aqui, olha só, em algumas traduções fala adúlteros, né? Começa esse versículo 4 com adúlteros. A minha fala infiéis. No original, essa palavra aqui realmente é adúlteros, né? Adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque se a gente está tendo amizade com o mundo, está traindo Deus. Amém? E aí, nós falamos o que é a carne, né? Agora, lembra que qual é um dos outros grandes inimigos? Um foi a carne, agora é o que desse versículo? O mundo, certo? E o que é o mundo? Nós falamos o que é a carne, né? Agora o que é o mundo? Vocês lembram? Eu vou ler alguns versículos aqui que fala sobre o mundo, para a gente começar a entender o que é mundo. Amém? Amém? Olha só, João 3,16. Esse é o mais conhecido dos versículos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, primeira carta de João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu costumo dizer que nós temos que amar o que Deus ama, né? Não é verdade? Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Só que aqui nós lemos dois versículos. Um diz assim, porque Deus amou o mundo. E o outro diz assim, não amem o mundo. Afinal de contas, o mundo é para ser amado ou não é para ser amado? Né? Vocês viram aí? A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, Deus amou o mundo.
Aí chega o apóstolo João e diz assim: irmãos, não amem o mundo. E agora, José, né? Na verdade, isso é bem simples, né, irmãos, de explicar. Eu vou ler mais um versículo e vai ficar muito claro para a gente. Olha só, Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Essa palavra mundo, irmãos, nas escrituras, ela tem diferente significado, dependendo do contexto, tá? Então assim, esse último versículo que nós lemos, por exemplo, quando diz: do Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Qual o significado dessa palavra mundo aqui, nesse versículo? Criação, planeta. Ele criou esse planeta, essa é a criação dele. Amém? Agora, naqueles versículos que nós lemos anterior, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo ali é o quê? Mundo ali são os homens, os habitantes da terra. Então Deus amou essa humanidade, que deu seu filho. Então mundo ali é o sinônimo de humanidade, tá? Já quando João diz: filhinhos, não amem o mundo, o que ele está se referindo? Ele está se referindo a essa sociedade humana caída, longe de Deus, junto com todas as suas filosofias, valores, toda essa sociedade pervertida, todos esses sistemas de coisas que foi criado pelo homem caído, debaixo da liderança de Satanás. Quando Jesus, é o mesmo sentido quando Jesus diz assim: o mundo jaz no maligno. Amém? Então, irmãos, e olha só para reforçar essa ideia de mundo no sistema, no sentido de sistema mundano caído, longe de Deus, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: ele, falando de Deus, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está vendo aqui? Nós, antes de sermos alcançados pelo Senhor, nós andávamos o quê? No curso do mundo. E esse mundo, ele diz aqui que era liderado por um príncipe, claramente Satanás aqui, e que é o que ainda, né, influencia os que atua, aqui fala que atua nos filhos da desobediência. Então esse mundo aí fora, irmãos, toda essa humanidade, essa sociedade longe de Deus, ela está sob a influência de um príncipe. Então não pense que nada que acontece é à toa, é por acaso. Não, tudo está debaixo da influência. Amém? E nós estávamos nesse curso, né? Dá a ideia até quando ele fala o curso, nós estávamos no curso do mundo, que o Senhor nos tirou desse curso do mundo, dá até uma ideia de rio, né? O rio, éramos levados. O problema é que esse rio, ele vai dar numa cachoeira, num precipício, e todos os que estiverem junto ali vão para a destruição. Amém? Então isso é mundo, no sentido, né, de que Tiago quer expressar aqui. Então, mundo em Tiago é o quê? Mundo em Tiago é a sociedade humana com seus valores, princípios, filosofia, vivendo a parte de Deus e influenciada pelo maligno. Isso é mundo aqui, segundo Tiago. Amém? Então, irmãos, só entrando mais um pouco aqui, olha só. Tiago fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E João fala o quê? Não ameis o mundo. Então nós podemos ter uma amizade com o mundo, nós podemos amar o mundo, né? Parece até haver níveis, né? Começa com amizade, depois está amando, né? Olha só. Então fica bem claro que o mundo é algo contrário a Deus. Nós podemos fazer até uma ilustração. Se igreja é uma entidade espiritual daqueles que foram redimidos e estão agora debaixo
do encabeçamento, do domínio, do reinado de Cristo. Amém? E o mundo também é uma outra entidade espiritual, só que ela é encabeçada, dominada, influenciada por um príncipe, que é o maligno. Está vendo? Então, o mundo faz essa contraposição aí em relação à igreja. Na verdade, ambos são um grupo de pessoas, né? O mundo, a sociedade caída, longe de Deus. A igreja, uma sociedade redimida, debaixo do governo dos céus. Amém? Por isso que a igreja não pode ter amizade, amar o mundo. Amém? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Olha só, para reforçar isso, né, que Tiago vem falando sobre a amizade no mundo, eu quero ler esse versículo aqui, ou alguns versículos aqui do que João fala em relação ao mundo, né? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha só, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. Aí começou a barulheira. É o mundo. Vou ter que dar uma pausa, né? Amém. Vamos. Deixa esse carro de som passar bem para longe ali. Então, irmãos, olha só. Eu vou até repetir aqui, para não perder o raciocínio aqui, irmãos. Deixa o pessoal lá, vamos voltar para cá. Amém? Olha só. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que há no mundo, irmãos? Ele fala que não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. O que há no mundo? Ele continua, ele fala, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, olha só, o que há no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Amém? E aí ele continua, diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe qual é o problema do mundo? É que ele passa. Amém? O problema do mundo é que ele passa. Então, lembra que a gente fez aquela ilustração de que o mundo é um rio, é um curso, né? E é tão interessante que a gente não precisa nem remar para trás, né? Basta parar de remar, a correnteza leva. Na verdade, assim é o mundo. Não precisa fazer nada, só para de remar que ele te leva. E esse mundo, né, esse rio, ele tem 3 braços. Tá? Não é os 3 braços do rio lá de Gênesis, não, tá? Tem 3 braços. Um desses braços do rio aqui, desse mundo, se chama desejo da carne. O outro braço se chama desejo dos olhos. E o outro se chama soberba da vida. Tá? Então, o que é esse desejo da carne? A Bíblia explica a Bíblia. Então vamos em outro versículo que fala sobre os desejos da carne. A gente vai ver cada um desses braços aqui, desse rio. Amém? Esse braço aqui, irmãos, chamado desejos da carne, talvez muitos cristãos não se entrem muito nele, né? Porque logo vê que a água é muito suja e tal. Por quê? Porque fala do pecado, de coisa grosseira, que é o que o mundo oferece, tá? Diz assim, ó, Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne.
Lembra que um dos braços é desejo da carne. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Quer dizer que a lista não acabou. Tem um bocado de coisa parecida com essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo esse braço? Esse braço desse rio chamado mundo, tem um braço bem feio, mas que captura muita gente, irmãos. Por quê? Porque ele dá prazer. Esse é o grande problema. Lembra que nós temos a carne, o mundo e Satanás. A carne é o desejo interior. O mundo é a maneira com que eu posso satisfazer esses desejos. Então há uma correspondência. Tem o desejo da carne dentro de mim, tem o desejo da carne no mundo, que posso fazer o casamento. Mas quem se utiliza do mundo para oferecer isso é o quê? Satanás. É quem? Satanás. Amém? E aqui, irmãos, olha só. Satanás, o que ele faz? Ele oferece o prazer para tornar os homens escravos. Amém? Por que captura tanta gente isso aqui? Porque é prazeroso. O que Satanás quer fazer é satisfazer os desejos da carne. Mas em troca, o que acontece? A pessoa se torna escrava. E aí pode começar com coisa pequena, né? É um primeiro trago ali num cigarro de maconha, é um primeiro gole numa bebida, e vai só se enfiando nesse mundo, prostituição, pornografia, e é um mundo terrível. Amém? Claramente depravado. Esse é um braço, mas que existe milhões e milhões aprisionados, né, que não consegue sair dessas águas. Amém? Só que, irmãos, o mundo não é só isso. Não é só isso. Em relação a essa questão aqui da carne, né, do desejo da carne, eu lembro até de José, né? José, a mulher de Potifar, foi seduzir ele lá, e ele, o que ele fez? Fugiu. Então, em relação à carne, nós temos que fugir. Amém? Mas, se esse rio, às vezes, muitos cristãos não são pegos, né? Muitos não são pegos, por quê? Porque ele é algo que é visivelmente contrário àquilo que é de Deus. Amém? Só que tem outro braço desse rio chamado mundo, que é mais sutil, mais bonitinho, né? Tu olha e as águas são limpas, parecem limpas, só que são também destruidoras. Amém? Qual é esse rio? Esse braço desse rio aqui é o desejo dos olhos. Amém? Amém? Olha só, desejo dos olhos. O que é isso, irmãos? O desejo dos olhos é aquele espírito que deseja o que vê. E o mundo, ele é expert em vender ilusões, né? Então, a gente sonha com o melhor carro, com a melhor casa, com a melhor roupa, né? Então, isso é o desejo dos olhos. Amém? O problema não é possuir a riqueza. O problema é que a riqueza acaba possuindo o homem. Amém? Jesus contou, inclusive, Jesus, né, durante o ensinamento, falou, inclusive, algo que deixa muito claro isso. Ele falou assim, Mateus 6,19. Olha só.
atentem bem para ver que é justamente isso que Jesus está falando. Diz assim, ó, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Olha só o versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Está vendo que ele está falando da soberba da vida? E aí, às vezes, quando a gente lê alguns versículos isolados, a gente pensa outra coisa, né? Quando ele fala assim, olha, se teus olhos forem mal, né? Se a gente lê só esse versículo, como às vezes a gente decora, a Bíblia, se teus olhos, a gente pensa outra coisa. Mas tu vai ver todo um contexto aqui, ele está falando dessas, realmente essa cobiça dos olhos, de riqueza, né? De grandiosidade, de ter. Né? O contexto é justamente isso. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não ajunte tesouros na terra. Está falando de riquezas. Aí no meio desse contexto é que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maus. Amém? Por quê? O que nós estamos falando? Sobre o desejo dos olhos. E isso pega muito. Por quê? Porque é algo sutil. Não é algo tão grotesco quanto lá os desejos da carne, né? É algo mais sutil, mas pode ser igualmente destrutivo. Por quê? Porque eu posso amar essas coisas. E isso é amizade com o mundo, é amor com o mundo também. E essas coisas podem me impedir de frutificar. Lembra da parábola do semeador que Jesus falou? Tem uma das sementes lá que é a semente que caiu entre os espinhos. E ele diz o que é a semente que caiu entre os espinhos? É aquele que chegou a germinar, mas por causa dos cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas, não chegam a dar fruto. Fica uma plantinha lá, espiritualmente, né, mirrada, nunca progride na fé, por causa dos cuidados deste mundo e fascinação das riquezas. Então ela pode simplesmente fazer com que o cristão não frutifique, viva uma vida medíocre. Esse mundo da concupiscência, né, dos desejos dos olhos. Amém? Paulo até fala, né? Irmãos, nós devemos atentar nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Olha só, questão do ver, desejo dos olhos, amém? E, irmão, sabe o que faz o contraponto? Lembra que o desejo da carne, o contraponto dele é o espírito, né? Carne e espírito. E sabe quem que faz o contraponto em relação ao desejo dos olhos? É a fé. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, o contrário do desejo dos olhos é a fé. Porque o desejo dos olhos quer as coisas que se veem, as terrenas, mas a fé quer as coisas que não se veem, as celestiais, aquelas que são eternas. Amém? Tem, inclusive, esse versículo, né, muito conhecido de Hebreus 11:1, né? Ora, a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesse capítulo, ele inclusive fala de Moisés, né? Diz assim, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para ser maltratado junto com o povo de Deus. Então imagina, irmãos, olha, naquela época, ele era um príncipe lá no reino. Imagina a casa de Moisés, imagina os escravos que ele tinha, as carruagens. Ele deixou tudo isso para viver a vida simples do povo de Deus.
Ele preferiu largar tudo isso para ser maltratado junto do povo de Deus. Amém? Isso me faz lembrar também de Acã. Não sei se os irmãos lembram de Acã na época de Josué. Quando Josué estava entrando na Terra Prometida, né? A primeira cidade que eles deveriam conquistar era Jericó. Mas Deus tinha dado uma ordem, ó, entre em Jericó, destruam tudo. Não fique com nada. Queime, não era para pegar nada, era para destruir tudo. Mas Acã olhou, durante a guerra lá, a batalha, viu uma capa babilônica, viu uma barra de ouro, viu algumas coisas lá e disse, rapaz, né? Inclusive ele fala isso, né? Quando Josué confronta ele, né, ele diz assim, quando eu vi os despojos, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônia, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, passando mais de meio quilo, cobicei estas coisas e peguei para mim. E aí o que aconteceu? Quando eles foram, antes de descobrir isso, né, ganharam, tiveram vitória sobre Jericó, mas a próxima cidade que eles iam batalhar era contra uma cidade chamada Ai. Na cidade, ele mandou alguns espias lá, Josué mandou alguns espias lá na cidade, e aí os espias olharam lá e voltaram e disseram assim, Josué, a cidade é pequena, não precisa mandar todo o exército não, manda só uns 3.000 homens lá, da conta lá, suficiente. Não precisa te preocupar muito, é fraquinho o pessoal lá. E aí Josué manda lá os homens para lutar contra Ai. E aí o que acontece? Eles são derrotados. Josué vai chorar, vai perguntar para Deus o que é. E aí Deus diz, ó, Israel pecou. E aí descobriram que foi o Acã, o maldito Acã que pegou lá os despojos, cobiçou, desejo dos olhos. E por causa disso, eles perderam a batalha por causa disso. Perdeu a vida o Acã. E até interessante que depois eles vão de novo contra Ai, lutar, batalhar. E contra Ai, Deus diz o seguinte, vão lá, tudo que vocês pegarem de vocês. Se Acã esperasse um pouquinho mais, mas o nosso desejo, a nossa cobiça dos olhos, às vezes nos faz fazer besteira. Às vezes tentar comprar um carro na hora que não deve. Não porque eu quero. Trocar o carro na hora que não deve. Ah, não, porque eu quero o carro do ano. Às vezes não é pela necessidade. Às vezes é só pelo desejo dos olhos. Então, isso nos põe muito enrascada, irmãos. Amém? Falando aí da questão dos olhos levar enrascada, eu lembrei de Ló. Ló, quando teve a briga lá dos pastores dele com os pastores de Abraão e tal, aí Abraão disse, não, a gente vai ter que se separar, não dá certo, a terra não suporta nós, tanta riqueza nós juntas. Tu pode escolher. Né? Abraão falou para Ló, pode escolher. E disse que ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. E disse, é para cá que eu quero ir. Ou seja, os olhos, né? E aí diz que ele foi montando as suas tendas. Foi indo, quando ele se viu, ele estava dentro de Sodoma. Aí veio o de Abraão, né? Não, pode escolher, para onde for, eu vou para o outro lado. Não tem isso comigo. Amém? E qual é o terceiro braço desse rio que se chama mundo, irmãos? Vocês lembram? Soberba da vida, né? Não é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. O que isso nos fala, irmão? Isso nos fala da glória, da vanglória da vida. Nós somos tão inclinados, irmãos, a sermos orgulhosos, a se sentir maior do que os outros, a querer ser mais. Irmãos, como isso vem impregnado, acho que desde o Éden, né? Eu acho que o primeiro coach foi Satanás, chegando para Eva, não, você pode mais. Confia, você será como Deus. Você tem que liberar todo o seu potencial. Né? Satanás gosta disso, porque isso já vem dele, né? E te exaltar, essa soberba da vida. E como a gente gosta, né, irmãos? A gente gosta de, né, ser o melhor,
né? Tá num grupo assim, a gente quer ser aquele que tem mais diploma, né? Quer ser o mais inteligente. A gente sempre tem esse desejo. Tá lá, a carne tá lá. A gente não pode, a gente tem que fazer mortificar, não é verdade? Só repetindo o versículo de João, né? Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu lembro de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, né, de uma grande árvore, que vinham muitos pássaros, os animais vinham se acolher debaixo dele e tal. Aí ele chamou Daniel para interpretar o sonho. Aí Daniel falou, olha, essa grande árvore aí e tal, isso aí é você, rei, que conquistou, criou um império muito grande e tal. Mas a árvore foi cortada. Aí, o que ele disse? Olha, mas Deus vai te humilhar. E eu até recomendo que você se arrependa dos seus pecados, tal. Só que aí diz lá em Daniel, né? Diz, passados 12 meses, Nabucodonosor estava caminhando pelo seu palácio. E é tão interessante que existem as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Uma delas era os jardins suspensos da Babilônia, né? Então deveria ser um negócio espetacular. Ele andando lá, e aí ele diz assim, olha, a gente é orgulhoso até a gente sozinho. Diz assim, ei, tá vendo como, olha o império e tudo que eu criei aqui. Gente, tudo para minha glória. Olha que glória esse império. Ele admirando todo o império que ele tinha construído. Aí sabe o que veio? A palavra ainda estava na boca dele, veio o juízo de Deus. A voz falou, olha, vai ser julgado agora. E ele se tornou um bicho, se tornou um animal. Ele perdeu a noção, a consciência, começou a andar de 4 pés, as unhas cresceram, começou a pastar no mato e cresceram seus pelos. Deus fez ele se tornar como que quase que um bicho, viver como um bicho pastando, para humilhar ele, para mostrar que ele não era nada, que ele não podia nada. Irmãos, tudo que a gente tem depende de Deus. Irmãos, se estamos respirando aqui, é porque Deus nos concedeu que respirássemos, irmãos. Irmãos, nós somos tão pequenos. E a soberba, o orgulho, o problema é que nos faz pensar que nós somos alguma coisa, nos faz ter uma visão errada de quem somos. A gente é tão frágil, irmãos, tão frágil. Basta para nos mostrar isso a gente parar no hospital. Aí a gente vê o quanto a gente é frágil, irmãos, quanto a gente depende completamente de Deus. Eu acho que a doença é um dos instrumentos mais eficazes para mostrar assim, toda a fragilidade do homem. Não é verdade, irmãos? Então, irmão, e o orgulho, ele não afeta só ricos, poderosos, não. Até pobre é orgulhoso. Não é verdade? Porque o orgulho faz com que o homem se torne, entre aspas, que o seu próprio Deus, o dono do seu destino. Amém? Então o orgulho nos dá uma percepção falsa de quem somos. A verdade é que nós somos muito frágeis. Um dos sinais, irmãos, do orgulho, da soberba, é estar descontente. Por quê? Porque quando eu não estou contente com o que tenho, com o que sou, com o que me rodeiam, é porque eu estou dizendo, eu merecia mais. A gente merece alguma coisa, irmãos? O próprio Senhor falou que, o profeta, que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu lembro daquele versículo que Deus chega para o povo de Israel e diz assim, ó vermezinho de Jacó, eu te ajudo. Amém? E, irmãos, nessa questão da soberba da vida, ainda tem um tipo de orgulho, irmão. Rapaz, esse é terrível. Sabe qual é, irmãos? É o orgulho espiritual. A gente pode se orgulhar até de ser espiritual.
Já viu aquela frase? É até uma piada, né? Assim, eu tenho orgulho de ser humilde. É uma contradição plena, né? Mas a gente se orgulha até nessas coisas. Mas como tu é um pregador bom. Né? Irmão, mas como tu canta bem, né? Mas como tu toca. Isso, mas como é bom pro nosso orgulho, pro nosso ego. E o orgulho espiritual, irmãos, é terrível. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias, ele foi temente a Deus, tirou, né, os ídolos de Israel, fez um grande exército, guerreou contra os inimigos, venceu, se tornou um reino poderoso, e tudo debaixo da bênção de Deus ali, era fiel, era um homem exemplar ali, no cuidado realmente com as coisas de Deus. Mas olha só o versículo que tem sobre ele, diz assim, ó: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E aí ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus. Sabe qual foi a transgressão? Ele se achou agora o bambambam da história e disse assim: eu vou lá no templo e vou oferecer esse incenso diante do templo lá do Senhor, porque eu sou ungido. E aí os sacerdotes, o sacerdote Azarias, liderado por mais 70 anciãos do povo, chega lá diante do rei e confronta ele, diz assim: rei, aqui não é teu lugar, rei. A tua função não é oferecer incenso, porque isso Deus determinou para os sacerdotes. Mas o rei, soberbo, com toda a glória e poder que ele tinha, insistiu que ele poderia fazer aquilo. E naquele instante Deus julgou ele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Surgiu a lepra bem na testa dele, assim, começou a lepra. Aí, naquela hora, não foi mais ele que se apressou em sair diante da presença de Deus. Amém? E morreu leproso. Por causa de quê, irmãos? Orgulho, soberba da vida. Amém? Eu lembro de Paulo. Paulo escreveu assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Longe de mim gloriar-se. Amém? Eu quero até, irmãos, em relação a essa questão do orgulho, contar algo que aconteceu comigo. Um dia, eu estava assim, num grupo de irmãos, assim, estava eu, um irmão e uma irmã. Eu não era nem casado nessa época ainda. Jovem, cristão. Nós estávamos ali conversando, e chega uma pessoa, irmãos, ele era assim, era uma pessoa muito inteligente, mas se estragou no mundo assim das drogas, tal. Então ele vinha assim, mesmo vinha transtornado assim, endemoniado, sabe? Aí ele se aproximou da gente, né? Chegou pra gente lá e falou assim, começou a olhar, né? Aqueles três ali que estavam ali, disse assim: irmão, porque quando ele chegou, os irmãos já tentaram pregar o evangelho, né? Falar de Jesus, tal, alguma coisa assim. Aí ele disse assim: irmão, olhando para outro irmão, né? Eu sei, irmão, que quando você vê aquele copo assim de cerveja, sua boca é saliva. Eu sei o que você deseja. Aí o irmão já... Aí depois ele olhou para a irmã. Ele foi, ou seja, tocando nos pontos fracos de cada um, né? Aí ele olhou para a irmã e disse: irmã, ela já era uma irmã assim, de uma idade já mais, não era mais jovem, né? Mas não era casada. Aí ela disse assim: irmã, eu sei o que você quer um homem. Eu sei o que você está querendo, sabe? É casar, né? É isso que eu sei. E aí a irmã também já ficou mais tímida ali. Aí ele se voltou para mim. Aí falou assim: não, mas o Solimar, esse é crente. Rapaz, esse jovem aqui, esse aqui eu admiro ele, esse aqui é crente. Tá?
e começou a elogiar, sabe? Aí vocês imaginam, ele tocou o ponto fraco de cada um. O que ele fez comigo? O ponto fraco também, ou seja, nesse aqui, o que eu vou atacar ele? Justamente no orgulho. Amém? Então, isso é tão sutil, irmão. Mas o mundo, ele oferece, né? O mundo é isso, é ter posto, é ter cargos, é ser importante, é ter poder. Amém? E para a gente encerrar aqui, irmãos, aí, Tiago, né? Voltando para Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 6. Como vencer, irmãos? Como vencer? Como vencer a carne? Como vencer o mundo? Como vencer Satanás? Amém? Como? Tiago vai nos dar aqui a receita. Ele diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Nós precisamos da graça do Senhor. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, aí vai dizer o que temos que fazer. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Resumindo a sentença aqui que ele diz, sujeitem-se a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É tomar o Senhor como Senhor da minha vida. Né? Se alguém pergunta assim, irmão, o que precisa para ser salvo? Baseado lá em Romanos, capítulo que Paulo fala, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Salvador? Não. Ele disse, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. O que isso significa? Muda muita coisa, irmão? Muda, porque quando eu digo Senhor, significa eu estou disposto a obedecer, a entregar a minha vida para ser o seu servo. Senhor é aquele que manda. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, que Deus seja de fato Senhor sobre a nossa vida. O desobediente, irmão, vai ser difícil ele vencer todos esses inimigos. Aliás, vai ser impossível, né? Mas aquele que sujeita, ou seja, ele é obediente, ele está debaixo do senhorio de Cristo, o que vai acontecer? Vai resistir o diabo e o diabo vai fugir. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo. O que é resistir o diabo, irmãos? Não é aquilo que alguns fazem aí de batalha espiritual, já viu? Para pegar uma espada invisível aqui, cortar os demônios e tal. Viu essas papagaiadas por aí, né? Deve ter. Batalha espiritual não tem nada a ver com isso. Tá? O que é resistir ao diabo? Irmãos, é não aceitar as propostas dele. Lembra de Jesus sendo tentado lá no deserto? Se tu é o filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Se tu é o filho de Deus, se lança daqui. Não aceitar as propostas do diabo e, pelo contrário, resistir ele. Como que Jesus resistiu o diabo? Com a palavra. Jesus resistiu o diabo com a palavra, se apegando aos princípios da palavra de Deus. Amém? E limpar as mãos e purificar o coração. Limpar as mãos fala das ações, tratar nossas ações pecaminosas, nossos pecados. Limpar o coração fala da motivação, tratar as nossas motivações. Amém? E reconhecer a nossa miséria. Senhor, eu não mereço nada, Senhor, do que tenho. Eu não mereço a esposa que tu me deu.
Eu não mereço os filhos que tu me deu. Eu não mereço o emprego que tu me deu. E se humilhar, chorar, fala de arrependimento. O Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? E pode chamar as crianças lá. Alguém chama para todos virem aqui.